que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Alguém tem a NVI? Aí? Se não houver, a gente fica por aqui. Eu acho interessante ler várias versões, porque a gente vê outros significados para algumas palavras. Mas esse texto aqui, ele é bem claro para nós. Quando a gente faz a leitura, a gente já tem um entendimento bem simples dele. Porém, o que Deus nos fala através da sua palavra, mesmo na sua simplicidade, tem uma profundidade tão grande que às vezes a gente não consegue alcançar. É o simples sem ser simplório que Deus fala. E a gente às vezes vê Deus falando através da sua palavra coisas que consideramos às vezes banais. Mas quando pegamos essas palavras ou essas coisas e colocamos diante de Deus em oração, pedindo a Ele: Senhor, nos ilumina, essas palavras, elas tomam vida, elas ganham dimensão, elas se estendem, e elas às vezes tocam em pontos do nosso ser que precisam ser tocados e que somente o Senhor, pelo Espírito Santo, pode tocar. Porque Ele vai até a divisão da alma e do espírito. Só Ele pode alcançar esse lugar. O psicólogo, ele te dá um certo alívio quando você conversa com ele, porque ele vai te entender e ele vai te direcionar dentro das técnicas que ele aprendeu. E isso ajuda, mas não resolve. Porque quem resolve o problema é aquele que vai na origem do problema e toca naquele lugar e cura, que é Deus, pelo Espírito Santo. Ele vai em lugares que o psicólogo, o psiquiatra, o remédio não chega. Então, eu fiz a pergunta e refaço agora: está tudo bem com você? Está tudo bem? Porque Jesus fez essa pergunta e ele fez um convite: vinde a mim, vinde a mim. Ele se colocou numa posição de referência. Eu e você talvez não poderíamos nos colocar em uma posição como Jesus se coloca aqui. Porque quando nós começamos a ouvir sobre o problema de alguém, muitas das vezes a nossa vontade é se distanciar, é sair, é se afastar para que a gente não se envolva no problema do outro. Por quê? Porque simplesmente somos incapazes de resolver algumas questões, principalmente questões da alma, questões emocionais. Nós somos incapazes. Então nós não podemos dizer isso: vinde a mim. Mas nós podemos dizer: vá a Jesus. Porque eu fui e lá eu encontrei descanso para minha alma. Nós podemos recomendar, porque Jesus fala com autoridade. Quando ele diz isso, ele fala com autoridade, com propriedade, como quem assume a partir de então os seus problemas. Vinde a mim. Quem ele chama? Todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Vinde a mim. Vocês que estão cansados. Quem aqui se sente cansado da vida? A vida está pesada para você? As circunstâncias da vida, elas têm te oprimido. Você sente como se estivesse constantemente cansado. Você não tem energia, você não tem disposição. Você não consegue nem planejar o
o que fazer. Por quê? Porque parece que há algo sugando todas as suas forças. Esse convite é para você. Vinde a mim. Todos vós estáis cansados e oprimidos. Quem está oprimido? Oprimido é aquele que está sentindo uma forte pressão da vida, das circunstâncias, das situações, das frustrações, dos planos que não deram certo. Quando você para pensar, você sente como se essas coisas estivessem te esmagando, te sufocando, você não consegue respirar. Esse convite é para você. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus. Todos vós estáis cansados e oprimidos. E Ele garante: eu os aliviarei. Eu os aliviarei. O mesmo que diz, vinde a mim, Ele também diz, pode vir com confiança, porque eu tenho a solução para o seu caso, eu tenho a resposta para o seu caso, eu tenho o remédio para o seu caso, porque eu mesmo sou o remédio, eu mesmo sou a cura, eu mesmo sou a resposta para aquilo que você está vivendo. Mas é ir a Ele. E às vezes nessa busca pela resposta, nós não vamos a Ele. Nós vamos a outras coisas, buscamos atalhos, queremos chegar mais rápido. Mas o chegar a Ele é um único caminho. Não tem curva, não tem atalho, não tem obstáculo que possa te impedir. O caminho é o próprio Jesus. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E ao mesmo tempo que Ele diz, vinde a mim, nós só chegamos a Ele através dele mesmo. Quando nós deixamos de buscar solução em outras coisas. O que nos oprime, o que nos deixa cansado, o que nos deixa cansado é fazer força contra algo que é maior do que nós, fazer força contra um adversário que é maior do que nós e que está gritando, você não pode, você não consegue, você não vai, desiste da vida, se entrega de uma vez, pula na frente de um trem, se mata, toma um remédio. O gigante fica gritando isso para você. Jesus está falando suavemente ao seu ouvido: vinde a mim, eu vou te aliviar. Mas ir a Jesus, você só consegue ir quando você confie plenamente. Não há como ir a Jesus tendo dúvidas, porque Tiago nos diz isso: aquele que duvida é como a onda do mar, é levado de um lado para o outro e não chega a lugar nenhum. Nós não podemos ter dúvida. Hebreus está escrito: aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam crendo. Duas coisas: aquele que se aproxima deve crer que ele existe. Você crê que Deus existe? Amém. Glória a Deus. Você crê que Ele é abençoador, é galardoador, se você buscar com fé? Então vai guardando isso no teu coração, porque estamos dando passos aqui. Deus quer te levar num caminho para que você chegue a esse ponto de alívio. Então você já entendeu que quem está chamando
é o nosso Deus em Cristo Jesus. Vinde a mim, não ao pastor, não à igreja, não à religião, não aos dogmas, mas a Ele de coração, amando, desejando, querendo Ele, porque é isso que vai te fazer chegar a Ele. A religião ajuda, a igreja ajuda, mas o caminho é a fé, é crer que Ele pode fazer aquilo que você precisa que Ele faça. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo. Tomem, Jesus faz um convite. Tomem sobre vocês o meu jugo. Agora entra uma questão. Quem sabe aqui o que é jugo? O que é um jugo? Nós já estudamos isso em EBT, tá? Quem souber, fala aí, só para ajudar aqui. Jugo é uma peça de madeira que é colocada entre dois bois, amarrada a um arado ou amarrada a uma carroça. Antigamente, quando não tinha os tratores, usavam muito isso. Então botavam aquele jugo, que também é chamado de canga, e uniam 2 ou mais bois para eles fazerem um esforço. E quando nós falamos aqui, Jesus falando, tomem sobre vocês o meu jugo, tá? Peguem uma parte aqui muito importante. Eu falei que é uma peça de madeira que faz o quê? Une 2 bois. Vocês lembram quando a Bíblia fala sobre o jugo desigual? O que significa o jugo desigual? São 2 animais incompatíveis, juntos por esse jugo, fazendo um trabalho. Ou seja, é um boi grande e um boi pequeno. Aquilo vai acabar machucando um dos dois. Ou vai machucar o maior, ou o menor, ou vai machucar os dois. Porque é um jugo desigual. Então aqueles animais, eles vão sendo feridos enquanto estão fazendo o que tem que ser feito. Aí entra você. A quem você está unido? A quem você está unido? Porque enquanto você está vivendo, algumas coisas estão machucando você? Sim ou não? Algumas coisas estão ferindo você? Sim ou não? Jesus fala, tomem o meu jugo. Ele está dizendo, unam-se a mim. Porque o meu jugo é suave, ele não machuca. E você vai ter a vida que ele promete. Vida em abundância. Vida plena. A vida que ele preparou para você e para mim. A vida que nós sonhamos em ter. Uma vida em que tudo que a gente faça não seja sofrimento, dor. Então, quando a gente não está unido ao Senhor, a gente está carregando um outro jugo. E muitas das vezes no caminhar, no viver, esse jugo vai causando feridas em nós, e várias são os causadores dessas feridas. Às vezes um relacionamento. Quantas pessoas já foram feridas por relacionamentos abusivos, que anulam a sua personalidade, que anulam você. Quantas pessoas já foram feridas no trabalho, com amigos, que deveriam ser fechamento com você, mas não, te traem, te machucam, te ferem. Filhos que deveriam ser bênção na sua vida, mas que te desprezam, esquecem, que às vezes até dizem palavras a você que machucam e maltratam. Jesus está dizendo, tomem o
o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Aqueles que estão unidos ao Senhor enfrentam as mesmas coisas que as outras pessoas enfrentam às vezes. Porém, o jugo do Senhor está sobre ele. E esse jugo não é capaz de trazer feridas profundas. Às vezes até causa feridas superficiais, mas o mesmo que está lado a lado contigo, ele tem bálsamo curador. E ele derrama no momento que está doendo. E no momento que você está cansado, ele carrega para você o seu fardo, ele te ajuda, ele te auxilia. E no momento que você não consegue caminhar, ele te pega, te toma no colo e ele mesmo te carrega. Mas ele fala, não desiste, porque eu estou lado a lado contigo. Então o jugo do Senhor, ele vai fazer com que você esteja unido a alguém que é mais forte do que aquilo que está te causando dor e sofrimento. Mas ele não fica por aí. Ele também diz, o meu fardo é leve. Muitas pessoas eu já ouvi dizer que dizem que é difícil ser cristão. É pesado, é doloroso. Talvez o jugo que esteja sobre ele esteja oprimindo, esteja machucando, porque o fardo do Senhor é leve. É leve. Aquele que ama verdadeiramente a Deus, ele tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Ele tem prazer porque ele sabe que os mandamentos do Senhor gerarão na vida dele bênção sem medida, porque aquele que obedece ao seu Pai, ele é recompensado. E nós, quando entendemos isso e quando temos prazer em obedecer à lei do Senhor, nós vivemos como o salmista, que diz lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque a consequência vai ser, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria. Árvore frondosa, árvore frutífera, árvore que dá sombra e alimento para os necessitados. É isso que Deus promete àqueles que obedecem a Ele com prazer, não por obrigação. Porque quando nós obedecemos ao Senhor por obrigação, o fardo é pesado, e esse não é o fardo do Senhor. Porque o fardo do Senhor é leve. Nós não sentimos peso. Eu só sinto pesado algo que não é meu. Se eu pegar aqui alguém para me ajudar e falar assim, carrega para mim um saco de cimento, Vinícius está forte, carrega para mim um saco de cimento, ele vai achar pesado porque não é dele, não é para ele, ele não vai se beneficiar com aquilo, então ele vai achar pesado. Mas se ele estiver ansioso para construir a casa dele, para fazer uma reforma, para consertar algo, não vai ser pesado carregar um saco de cimento, porque ele está olhando não para o peso daquela carga, mas para o resultado que vai vir com aquilo que ele está fazendo. A mesma coisa, irmãos, é conosco, quando nós entendemos o que Deus quer de nós. Só é pesado para nós obedecermos ao Senhor quando nós não nos apropriamos disso, quando nós não entendemos que aquilo que Deus repartiu para nós é para o nosso bem-estar. Então nós carregamos o peso do Senhor, mas nós não entendemos que Ele é nosso. Aí ele se torna pesado. Mas quando eu entendo que aquilo que eu estou fazendo em obediência ao Senhor, Ele trará um resultado positivo para mim, Ele trará uma resposta, Ele trará uma cura para mim, aquele fardo já deixa de ser pesado. O que nós precisamos buscar é prazer no Senhor.
Jesus continua dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. O Senhor quer nos ensinar, assim como um pai ensina o seu filho para que ele tenha sucesso na vida. O Pai Celestial, Ele quer nos ensinar também os seus preceitos, para que sejamos bem-aventurados, para que tenhamos sucesso, para que conquistemos aquilo que almejamos para nós. O que você quer na sua vida que ainda não conseguiu? Fale com o Senhor, porque Ele quer te ensinar, Ele quer te instruir, Ele quer te conduzir a esse lugar. Vinde a mim, Ele continua dizendo, aprendei de mim. Ele diz: aprendei por quê? Porque eu sou soberbo? Porque eu sou arrogante? Não. Ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus é grandioso, Deus é infinitamente poderoso. Não podemos mensurar, dimensionar quão grande e poderoso é esse Deus. Mas olha só, quão grande amor, quão grande misericórdia Ele demonstra para nós, porque quando Ele se aproxima de nós podemos abraçá-lo, nós podemos senti-lo. Ele se torna do tamanho necessário para aquilo que a gente espera. Você não tem dificuldade em abraçá-lo, em alcançá-lo, em senti-lo, quando você o busca em espírito de verdade, quando você o busca de coração. Você consegue sentir o Deus dele. Assim como Jesus, quando esteve entre nós, Ele se esvaziou da sua glória para poder andar conosco. Deus também, Ele se coloca numa medida que a gente alcance Ele e que a gente não se sinta menor. Pelo contrário, quando nós o alcançamos, quando nós o sentimos, quando nós o percebemos, nós é que nos sentimos maiores, nós é que nos sentimos melhores, nós é que nos sentimos aliviados daquilo que nos oprimia, ou seja, na medida exata da justiça. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Os maiores males das pessoas hoje em dia são pessoas atribuladas na sua alma. Falei que angústia, ansiedade, depressão, raiva, ira, pessoas que não conseguem controlar suas emoções. Esse descontrole é um reflexo de uma alma inquieta, de uma alma que não tem paz, de uma alma que não tem descanso. As pessoas deitam, dormem, mas acordam cansadas. Por quê? Porque a alma delas está oprimida. Elas não conseguem relaxar, descansar, nem no momento em que vão dormir. E às vezes, para dormir, precisam tomar um remédio ou dois, porque a sua alma está oprimida, está angustiada. Mas Deus tem a solução para você. Ele diz: encontrareis descanso para vossas almas. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é a solução. Ele é a resposta. Ele, somente Ele. Quando nós entendemos isso, e quando nós caminhamos para isso, nós alcançamos. O problema, irmãos, é que
às vezes a gente fica adiando as coisas. Hoje, enquanto a gente caminhava aqui fazendo o evangelismo, o Jurandir estava comigo, agora na noite não veio, a gente encontrou um casal lá na esquina, no final dessa rua, e fomos entregar folhetos a eles. E perguntei, vocês são crentes? Vocês são cristãos? Aí a mulher falou assim, estamos um pouco afastados. E eu falei, por que vocês estão afastados? Ela, são os problemas da vida, as coisas que acontecem. Eu falei, poxa, é interessantíssimo, né? Porque quando Adão, ele desobedeceu a Deus, ele se escondeu também. Ele se escondeu. E Deus foi atrás dele, procurando ele. Eu falei, você não acha que Deus agora está te procurando, não? Mas os problemas, sabe por que entra essa questão na mente da pessoa? Porque as pessoas ficam pensando, eu preciso resolver o meu problema primeiro, para depois ir para a igreja. Veja bem, eu não estou falando de ir para a igreja, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Deus. Como eu disse a ela, antes de você se reconciliar com a igreja, por que você não se reconcilia com Deus? Por que você não fala, Senhor, eu tenho um problema, eu não sei como resolver esse problema, me ajuda. Volta a ter uma aliança com Ele, porque quando Adão ouviu Deus chamando ele, e Deus perguntou, ele falou, eu me escondi. Deus não o rejeitou, Deus chamou ele para si, e Deus costurou uma roupa para tampar a nudez dele. Então o seu problema, quando você vai a Deus, passa a ser o problema de Deus agora. E Ele costura uma roupa para que você volte a ter uma aliança com Ele. Num aspecto geral, quando nós lemos esse fato, essa passagem de Adão, nós estamos agora refletindo em Jesus, porque Jesus é a roupa que Deus preparou para nos vestir agora e cobrir a nossa nudez. Então, quando você tiver um problema, não se afaste de Deus, mesmo que você esteja afastado da igreja, volte para Ele, porque Ele vai preparar uma roupa para cobrir a sua nudez, e Ele vai fazer com que você possa voltar à comunhão com a igreja, voltar a participar com seus irmãos, voltar a participar do povo. Não espere resolver os seus problemas para vir a Jesus. A mensagem dele é: vinde a mim, cansado e oprimido. Ele não fala, resolva primeiro as suas questões, depois venha a mim. Ele fala, vem, cansado e oprimido, porque eu vou te aliviar. Não tente resolver aquele problema, porque você vai ficar anos e anos preso a ele, sem voltar para Jesus, sem buscar a Ele, sem ir a Ele. E o que Deus está falando para você nessa noite? Antes de resolver o seu problema, venha a mim. Venha a mim. Mas eu estou cansado. Não tem problema, vem cansado. Mas eu estou sobrecarregado, eu estou oprimido. Não tem problema, vem do jeito que você está. Porque quem vai aliviar você não é você mesmo. Isso você não vai conseguir nunca. Quem vai aliviar você é Jesus. Amém, Jesus. Não somos seus amigos, eles podem até te ajudar. Não somos especialistas, eles devem ser buscados. Mas o alívio está em Jesus. A resposta está em Jesus. A cura somente em Jesus. Assim como o teu físico precisa de remédio e de médico, a tua alma precisa do médico da alma. Do médico da alma é Jesus. Amém. Ele traz alívio, Ele traz descanso. Quem é que quer descanso para a sua alma? Amém. Quem é que se sente cansado e sobrecarregado? Oh, Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Eu não estou falando para você aceitar Jesus, se decidir. Eu estou falando para você. Você está cansado, oprimido, sobrecarregado. Tem alguma coisa te angustiando? Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Não se acanhe, não olhe para o lado, não pense que alguém vai olhar para você.
Eu só estou dizendo para você, a vida